De volta já com o TV Mar News 11h56 e olha gente, a Prefeitura de Maceió está intensificando o serviço de poda de árvores em toda a capital. É que coincidência de chuvas, nos últimos dias, a gente teve diversos registros de queda de árvores e isso é um risco para a população e para os bens também, Vamos ver mais detalhes então de como que a gente pretende, como a gente deve então fazer a solicitação da poda dessas árvores? A gente acompanha agora. Uma nova sigla na administração pública de Maceió está aí, a ALURB. É Autarquia de Limpeza Pública e Limpeza Urbana de nossa capital, sinônimo de limpeza e também de prevenção na podagem de árvores ou corte mesmo de árvores, principalmente nesse período de inverno que já está aí. Então vamos prevenir e vamos ter maiores informações de como você podar ou cortar e chamar a ALURB, a Prefeitura Municipal de Maceió, para esse serviço. Quem conversa com a gente é Karine Gabriela, diretora de Arborização e Áreas Verdes de nossa capital. O trabalho já está aqui no Vergel, aqui no Dique Estrada, né? Isso. A gente tem realizado serviço de prevenção, assim, em grandes avenidas, com grande concentração de árvores, como aqui na Senador Rui Palmeira, em outras avenidas, Fernandes Lima, Durval, Amélia Rosa. Isso para prevenir justamente esse período que se iniciou agora das chuvas. Prevenir é importante porque antes mesmo que a árvore venha cair em alguém, num carro ou mesmo trazer problemas na estrutura de casas, edifícios, etc., a ALURB está aí com sua equipe trabalhando e à disposição. No caso de uma ameaça de uma árvore cair, uma árvore centenária ou uma árvore menor, ou mesmo para evitar o dano dessa árvore cair, ou mesmo que ela caia, como deve fazer o cidadão maceiense? Então, a população também é nosso grande aliado nesse momento, Eles nos indicam árvores em situações para ser podada ou suprimidas. Então, eles podem entrar em contato com a nossa central de monitoramento através do 156, do nosso número 0800 ou do WhatsApp, indicando a localização, mandando uma foto da árvore e dizendo o motivo pelo qual ele acha que ela vai cair ou que ela corre algum risco. E a gente vai enviar uma equipe técnica até o local para avaliar a situação daquela árvore. Avaliar, programar, se for o caso não de muita emergência, para resolver o problema, como aqui acontece na Rua Palmeira do Vergel, que é a podagem e não deixa de ser uma prevenção. Agora, é preciso, quando a comunidade utilizar os canais da Prefeitura através da ALURB, tem alguma documentação que possa juntar a esse requerimento? Então, precisa principalmente que mande uma foto da árvore, a localização, o nome do requerente, telefone para entrar em contato, porque muitas vezes o técnico vai ao local e não consegue achar a árvore, então é importante ter o telefone, e-mail, E se ele souber dizer a espécie e a quantidade de árvores. Então, Karine, acrescente mais qualquer outra orientação e diga que a ALURB está aí para ser realmente não apenas o sinônimo de limpeza, mas também dessa precaução e de zelar pelo verde, pelas árvores em nossa capital. Com certeza. Nós estamos aqui diariamente nas ruas com nossa equipe técnica, nossas equipes também realizando os serviços nas árvores. A gente intensificou os serviços, aumentando os dias na rua, colocando também equipe de plantão durante a noite, justamente para se tiver alguma necessidade, a gente está lá pronto para atender. Telejornalismo da TV Mar também é informação e serviço. E essa dica para você que temos agora a ALURB, essa autarquia municipal para limpeza pública e prevenção a quedas de árvores, principalmente no inverno, que já estamos começando a sentir os efeitos das fortes chuvas em nossa capital. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar, da organização Ardon de Mello, no canal 525 NET. Claro. Muito bem, gente. Olha, e hoje é quinta-feira, é dia do nosso quadro Momento Seguro e hoje a gente vai falar sobre a grande importância e tirar todas as dúvidas a respeito do seguro alto. É agora.
Olha, mais do que proteção, o seguro do automóvel é uma necessidade para o segurado reduzir prejuízos em caso de acidente, roubo ou furto, além de garantir sua vida e a de terceiros também, viu? É importante então lembrar que os serviços incluídos no seguro automóvel vão depender de cada tipo de cobertura, ou seja, do contrato fechado com o segurado. A gente vai entender um pouquinho mais já recebendo aqui no nosso estúdio de Jaildo Almeida, já se encontra aqui com a gente. Bom dia para você, seja sempre muito bem-vindo. E olha, quando a gente fala sobre seguro alto, é tão necessário mesmo, né, Jaildo? A gente volta sempre a bater nessa tecla, mas a gente ainda tem um número pequeno de pessoas que fazem esse tipo de contrato, né? Bom dia, Paulane, bom dia a todos que nos acompanham, inclusive pelas redes sociais. Na realidade, o índice de produção com referência ao seguro automóvel no mercado, né, ou de proteção, é uma média de 25% a 30%, ainda é uma média pequena. Hoje, as seguradoras, de uma forma geral, têm produtos que visam justamente dar garantia para qualquer tipo de perfil, de acordo com a necessidade de cada cliente, mas o brasileiro, como sempre, né, ele deixa para a última hora ou quando acontece, né? E o risco é muito alto de você andar com um veículo sem seguro. Isso a gente está falando numa situação de danos a terceiros, né, ou da própria colisão com o veículo e até da própria assistência, porque aí você vai pensar tipo, pneu furou, né, ou faltou gasolina, o carro quebrou no meio da rua. Então você tem esse tipo de assistência dentro do seguro alto que gera benefício para o cliente. Agora, as dúvidas ainda são muitas em relação ao seguro alto. Por exemplo, se eu sofro um acidente que foi causado por conta de embriaguez, eu tenho cobertura do seguro? Na realidade, o que acontece? Quando você tem o segurado, ele está dirigindo o veículo e, nesse caso, ele foi constatado que está embriagado, a seguradora pode negar o sinistro dele, tá? Mas, com relação ao terceiro, ela pode tentar dar a cobertura porque a gente chama de responsabilidade civil, tá? Isso aí vai depender de caso a caso e aí verificar junto com a companhia de seguro. Mas, no caso dele especificamente, não tem cobertura, porque aí ele agravou o risco, tá? E, logicamente, como ele está alcoolizado, por não ser permitido por lei, pelo Código de Trânsito Brasileiro, ele tem a negativa da cobertura. E se eu troco de endereço e não aviso a seguradora, o que é que acontece, então, em caso de roubo do veículo? Olha, Paulane, essa pergunta ela é muito importante, porque, na realidade, acontece muito do segurado mudar o endereço e não avisar o corretor, tá? Então, é importante lembrar que qualquer mudança que haja, principalmente com relação ao risco do cliente, o risco, quando eu falo, gente, é o risco do endereço, é o risco do condutor. Então, nesse caso, ele tem que informar diretamente ao corretor. O corretor vai fazer o endosso, que a gente falou semana passada sobre isso, sobre endosso, e aí pode gerar prêmio a pagar ou não, de acordo com o risco do bairro. Exemplo, a gente tem regiões aqui em Maceió que o risco é mais caro do que outras regiões. Então, vai variar de acordo com o risco daquela região. E olha, e se de repente eu empresto meu carro a um amigo e esse meu amigo bate com o meu carro, como é que fica a situação? Bom, outra pergunta excelente, Paulane, porque essa é uma grande dúvida das pessoas. Olha, o meu carro tem cobertura se outra pessoa dirigir? Tem sim. O que é preciso alertar ao segurado? Quando a gente vai fazer o seguro, a gente faz ou passa a informação para a seguradora com o principal condutor. O principal condutor é aquele que dirige 85% do tempo, ou seja, 5 dias na semana, tá? Então, chegou um primo ou uma tia e saiu com esse carro para fazer alguma compra e teve uma colisão, tem cobertura. O que é que a companhia vai perguntar? Qual é o vínculo que ela tem com você, né? E vai verificar também que ela não mora no mesmo endereço. Então, tem cobertura sim. Muito bem, então. Agora, Jaildo, me tira uma dúvida. Olha, isso acontece muito também, viu? Principalmente quando a gente viaja. Olha, não guardei o meu carro dentro da garagem, dormiu na rua, roubaram o meu carro. E agora? Isso é uma situação que é preocupante, tá? Se você informou no questionário de risco que o seu carro dorme na garagem, tá? Então, o seu carro tem que dormir na garagem. Nesse caso, a companhia pode gerar a negativa do sinistro. Mas aí ele viajou, exemplo, ele viajou, está num hotel e o hotel não tem estacionamento. Deixou o carro fora da garagem, tem cobertura? Sim, porque ele não está na sua residência, tá? Então, a situação... São duas situações diferentes, então, né? tá? Então, assim, em casa, se eu informei que eu tenho estacionamento em casa ou garagem em casa,
tá? E aí foi constatado que eu não tenho ou deixei o carro lá de fora, a companhia pode dar negativa. Inclusive, não só em casa, como no trabalho também. Muita gente pode informar, dizer eu tenho garagem no trabalho ou estacionamento. E aí, nesse dia, terminar não colocando no estacionamento. Então, pode gerar algum tipo de negativa. Tem que ter muito cuidado, Porlane, quando você faz a análise de risco do cliente, você informa para o corretor aquela situação e aí você não pode manipular aquele questionário. Você tem que dar a informação correta para evitar dor de cabeça. Não tem estacionamento no trabalho? Então, bota não. Ah, eu tenho garagem em casa? Beleza, mas lembrar de deixar sempre o carro em casa. Não quer dizer que eu dei uma parada rápida para pegar alguma coisa, ou embarque e desembarque dos meus filhos, por exemplo, acontecer um assalto. Nesse caso é diferente. O que não pode é deixar o veículo ao relento ali dormindo lá de fora. Muito bem. Agora vem uma pergunta que, infelizmente, nessa época do ano é uma pergunta sempre muito pertinente, né? Tá aí se aproximando o período de chuva e aí fica sempre essa dúvida. O seguro cobre ou não cobre os danos causados por enchentes e alagamentos? Também é uma excelente pergunta, Porlane, porque realmente é uma dúvida constante, né? E aí o que acontece? Desde 2004, a SUSEP determina que todo seguro compreensivo, o que é um seguro compreensivo? É aquele seguro que dá cobertura para colisão, incêndio, roubo ou furto. Tá? Então, esse seguro, ele dá a garantia para alagamento em água doce. Tá? Em água doce. E o que quer dizer? Eu estou ali estacionado, deixei o carro estacionado, quando eu voltei, o nível da rua subiu e aí danificou o carro, tá? Eu vou ter cobertura? Vou. O que é que eu não posso fazer? É agravar o risco. O que é agravar o risco? É você chegar e entrar naquela rua, tá? E você vê que não dá para passar e aí você forçar a barra com relação a isso. Se a companhia notar que aconteceu isso, pode ter a negativa. Então, é uma questão mais de cuidado, tá? Principalmente esse período de chuva, que é mais complicado. Se às vezes entra na rua, eita, vai dar para passar, o meu carro é alto. Então, tem que ter cuidado para evitar esse tipo de aborrecimento. Mas tem cobertura sim. Muito bem, né? Aí quando chega na época do verão, a gente vê, são os desavisados, na verdade, insistindo em passar... Passar no carro na praia, né? Na praia, acaba entrando água, enfim, pois é um problema grande. Né? Aí eu tenho um ditado que eu falo sempre, quando acontece isso, senta e chora. Não tem muito o que fazer. Verdade, né? Djaildo, em relação à perda total, se de repente eu tenho perda total do meu veículo, eu consigo, em quanto tempo já tem então a indenização? Essa pergunta ela é bacana porque na realidade pode acontecer duas situações. Primeira situação, o veículo sem reserva de domínio. O que é o veículo sem reserva de domínio? O veículo está quitado, tá? Então, o veículo quitado, eu entregando toda a documentação, a companhia de seguro tem até 30 dias, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, para pagar a indenização. Geralmente se paga antes. No caso do veículo tendo reserva de domínio, ou seja, com alienação fiduciária, eu tenho que enviar a documentação, inclusive a carta de quitação do banco para a seguradora. A companhia faz a quitação daquele valor e a diferença ela vai pagar ao segurado. O que é que pode ocorrer nesse prazo? Às vezes a operadora financeira demora um pouco para dar baixa no gravame e a companhia só paga com baixa no gravame. Nesse caso pode demorar um pouco mais, tá? Mas aí está dentro do prazo e logicamente depende também de outra situação que é a operadora financeira. Aí são duas situações diferentes, mas geralmente documentação ok, no máximo em 30 dias. E em caso de acidente, eu tenho direito também a ter um veículo extra? Se você contratou, sim. E essa pergunta ela é muito importante. O que é que vem ocorrendo muito? A maioria dos clientes, quando fecham um contrato de seguro, ou querem tirar o carro reserva, ou deixar por menos tempo. E hoje, as montadoras, elas não têm as peças de imediato. Sempre atrasa ou demora. E aí, geralmente, já vão 10 dias entre a autorização, peça e chegada de peça, dependendo do carro. Se você contratou 7, já perdeu. 15, você vai ter mais 5. Qual é o ideal? Fazer um contrato de acordo com a sua necessidade. Dija, eu preciso do carro sempre, eu tenho que levar meus filhos e tal. Então, tem que ter cobertura de carro reserva por tempo indeterminado, tá? Deixar com menos tempo, vai faltar e vai ter que pagar por fora. Uma outra situação importante frisar é que, no contrato do seguro, o carro reserva é manual, câmbio manual, com ar e direção.
Se o cliente precisar de um carro automático, ele tem duas opções. Ou ele paga a diferença, faz o upgrade na hora da contratação, ou ele contrata o carro reserva com câmbio automático. Vamos agora falar um pouquinho sobre os amantes de carros antigos, né? Tem muita gente que tem essa paixão por veículos antigos e a pergunta que fica no ar é, dá para fazer seguro desse tipo de carro? Dá sim, e é bacana porque existe seguradora já específica para isso. Elas já dão cobertura para esse tipo de carro, afinal, o carro é paixão do brasileiro, principalmente carro antigo. Né? E quando tem placa preta, aí que é paixão mesmo, né? O cara não deixa, às vezes não deixa nem a mulher passar perto do carro para não arranhar, Olha, eu tô vendo preconceito aí nessa sua fala, viu? Mas acontece, né, Orlando? Dirige então, melhor do que muito homem. Isso aí eu tenho certeza. Então, o que acontece? Tem cobertura sim, pode ser feita a cobertura, tá? E aí sempre procurar o corretor para poder fazer esse tipo de contrato. Muito bem. Então, no mais, é necessário a gente ter sempre uma conversa franca com o nosso corretor de seguros para que a gente ajuste tudo dentro do contrato. Isso mesmo. Não deixar de manipular o perfil, ser sincero com o seu corretor de seguros, verificar as coberturas contratadas. Tá? Se você precisa de um contrato mais completo, contrata o seguro mais completo. Se você, nesse momento, está um pouco apertado, você contrata um contrato, faz uma contratação mais básica, tá? Parcelamento, a seguradora divide em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Então, hoje tem muita facilidade para você contratar o seu seguro. O que não pode é ficar sem. Se não, sente e chora, aí vai dar problema. Pois é, olha, o tema da próxima semana, gente, a gente vai falar muito sobre essa questão do investimento em turismo e a necessidade da gente fazer também um seguro viagem, né? Pois é, na realidade, as viagens nacionais cresceram bastante. E o que a gente vai trazer aqui na pauta é por que não fazer o seguro viagem nacional, né? Uma viagem nacional. Porque às vezes acontece da pessoa ter, Orlando, somente o plano de saúde regional ou municipal. E aí você tem no seguro viagem esse tipo de diferencial. Então, para a semana, a gente vai falar sobre isso, gente. E agradecer a todos que nos acompanham. Um grande abraço. Até a próxima quinta-feira. Um oferecimento Jaraguá Seguros. E olha só, gente, antes da gente encerrar aqui o nosso estúdio, a gente abre espaço sempre aqui para a política, né, chamando sempre as análises de Arnaldo Ferreira. Olha, gente, o projeto do Canal do Sertão, que começou a ser construído na década de 1990, na gestão do então falecido governador Geraldo Bulhões, sai do sonho e entra finalmente na realidade. Esta obra já consumiu nos últimos 30 anos algo em torno de 3,5 bilhões de reais do governo federal. O Canal do Sertão faz a captação da água do Rio São Francisco, lá no Vale do Mochotó, no município de Delmiro Gouveia, e quando ficar concluído vai levar esta água até o município de Arapiraca. Já chegamos a 50% do canal, tem 123 quilômetros de um rio artificial serpenteando o sertão e já avançando em direção à Agreste. São 123 quilômetros de canal. Cerca de 2.000 agricultores familiares já utilizam a água e 1.000 pedem à Secretaria de Recursos Hídricos e Meio Ambiente a outorga, a concessão para também utilizar a água para a produção de alimentos e abastecimento humano e animal. Agora é continuar a obra. O governo federal promete investir algo em torno de 450 milhões de reais para o canal avançar ao trecho 5. Quem sabe se dessa vez o sertão não vai virar mar, mas a indústria da seca pode estar chegando ao fim. E antes da gente encerrar o nosso programa, a gente traz uma triste notícia aqui para vocês. Morreu na madrugada dessa quinta-feira, em São Paulo, o procurador do Estado aqui de Alagoas e ex-presidente do CSA, o advogado Omar Coelho, aos 62 anos. Ele deixa a esposa e 5 filhos. Omar estava internado no Hospital de Beneficência Portuguesa para a realização de exames, enquanto lutava contra um quadro de leucemia, porém não resistiu às complicações da doença. Em mais de 30 anos de vida pública, ele foi ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Alagoas por 2 gestões. Procurador-geral do Estado no governo Manuel Gomes de Barros, presidente da Associação dos Procuradores do Estado por 3 gestões e presidente da Associação Nacional dos Procuradores. Sua formação foi em Direito e deu-se aqui na Universidade Federal de Alagoas. A última função desempenhada por Omar tinha sido a de presidente do CSA, onde foi conselheiro por mais de 3 décadas. Os detalhes do velório e sepultamento ainda não foram divulgados pela família.
E com essas informações a gente vai encerrando o TV Mar News de hoje. Muito obrigada pela tua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã às 11 horas aqui no canal 525 da NET Claro. Até